Filme bom, ah, como é bom analisar um filme bom, cara. É tanta coisa pra falar que meio que você se perde enquanto tá fazendo o vídeo. Às vezes ele acaba ficando longo, eu fico bastante preocupado desse tipo de vídeo ficar maçante, tá ligado? Então hoje, nerdaiada, eu decidi fazer algo diferente nesse cena por cena. Eu vou tentar ser o mais dinâmico possível com esse filme, até porque eu já falei bastante de Homem de Ferro de 2008 aqui no canal. Eu vou simplesmente passar pelo filme da forma mais dinâmica e rápida possível, tentando não perder a identidade desse tipo de vídeo, que é mais um bate-papo entre amigos com o filme rolando no fundo. Então a gente vai passar pelo filme todo comentando quando algo for bom, quando algo for ruim, pistolando às vezes, mas eu não vou ficar parando toda hora para dizer a minha interpretação de cada momento. Eu vou fazer isso justamente porque eu já falei muito desse filme no canal. Então esse cena por cena aqui vai ser um teste. Deixa aí nos comentários se vocês preferem um vídeo mais dinâmico como esse aqui, ou se preferem um vídeo mais detalhado como foram os anteriores. Lembrando que tem uma playlist no canal com todos os cena por cena que a gente já fez. A gente já falou sobre a trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi, sobre o Wakanda Forever, sobre Thor, Amor e Trovão, enfim, corre lá que você vai curtir. Lembrando também que esse tipo de vídeo, mano, dá muito trabalho, nerdola, e geralmente ele não é monetizado, porque eu basicamente passo pelo filme todo aqui. Então, se possível, considere a opção de se tornar membro do canal, porque é um incentivo que vocês me dão para continuar a produzir esse tipo de conteúdo que geralmente é desmonetizado. Ninguém merece trabalhar de graça, nerdaiada. Redaducado, se prepara, vai lá, pega sua pipoquinha, pega sua coquinha e bora assistir juntos, falar um monte de groselha, dar risada e pistolar com Homem de Ferro de 2008, o início do MCU. O filme começa com o logo da Paramount. Sim, a Paramount foi a distribuidora desse filme. Doideira, né? Aí vemos a introdução clássica da Marvel, papo. Essa introduçãozinha antiga aqui dá uma saudade. Temos o início sem trilha sonora, meio misterioso no deserto, com os carros militares andando. Isso aqui já situa a gente do que o filme vai se tratar. Olha que louco, mano, não deu nem um minuto de filme e eles já passam essa informação pra gente. Aí temos um corte seco e toca um rockzão bolado no fundo, que eu nem ouso sequer pensar em colocar ele aqui no vídeo, senão o YouTube vai voar no meu pescoço e me dar um strike. Aquele ar misterioso vai embora e meio que isso aqui já hypa a gente. Back in Black já deixa a cena meio que alto astral, tá ligado? Estamos no Afeganistão, ou seja, militares, Afeganistão, teremos um filme sobre terror, eu não posso falar essa palavra aqui no YouTube. Então, é sobre esse tema aí. A primeira aparição do herói mais importante do MCU é primeiro seu copão. Vemos a mão do Stark segurando um uísque boladão. Os militares estão tudo olhando pra ele e ele sente o clima meio estranho ali. O Stark tenta quebrar o gelo, começa a fazer umas piadolas ali, zoa com o feminismo e sim, mano, uma das primeiras piadas do MCU foi o Tony Stark zoando o feminismo. Olha que doideira. O Stark consegue quebrar aquele clima tenso, que já mostra pra gente a personalidade desse cara, que é brincalhão. 2 minutos de filme, gente. Olha o quanto de informação o filme já passou pra gente. Um soldado pergunta se ele saiu com 12 modelos no ano anterior e ele diz que sim, o que mostra pra gente que além de brincalhão, ele é pegador. Esse início dentro do blindado nada mais é que o filme construindo o personagem do Tony Stark. Brincalhão, pegador, rico, tudo isso sem ser expositivo, mano. Ô, delícia de roteiro. Um soldado pede uma foto pra ele. Eles vão tirar. O Stark fala que ele é, entre aspas, um operário da paz e acontece um ataque ao comboio. Olha que legal, mano. Logo que o Stark fala que é um operário da paz, é quando acontece o ataque. A gente sabe que o ataque foi feito com as armas dele próprio. Ou seja, basicamente é o filme jogando na sua cara a contradição na fala do Tony Stark. Ele é um operário do caos, na verdade. Mano, o ataque é um bagulho pesado. A gente meio que pegou afeição por esses soldados dentro do blindado e vemos todos eles morrendo. Isso aqui é muito pesado, velho. O Stark sai do blindado, tá rolando um puta de um ataque, a câmera tá na mão balançando toda hora, o que causa uma aflição gigantesca na gente. A gente tá perdido no rolê igual esse personagem. O Stark se esconde atrás de uma pedra, vai ligar pra alguém e um míssil cai do lado dele. O filme mostra que o míssil é da própria empresa do Stark, quebrando a fala dele que ele é um operário da paz.
Mas o míssil explode e atinge o protagonista. Ele fica desnorteado e vemos que os estilhaços atravessaram o colete que ele estava usando. Ele desmaia e acorda com uma galera tirando um saco da cabeça dele. Essa cena é muito tensa, mano. Basicamente o Stark foi capturado por terror, isso aí que você tá pensando, e temos o título do filme. Que delícia de início, hein? Ah, o início do MCU, mano. Que coisa maravilhosa. Tem como prender mais a atenção do espectador com esse início a milhão, mano. Em 5 minutos o filme já ganhou a gente. A gente não vai sair dele até saber o que vai rolar com o personagem principal. Sem falar que só com aquela cena do blindado a gente já curte o personagem do Tony Stark. Bom, agora basicamente vamos ter um flashback. Ah, vocês sabem como eu amo flashbacks, né? Agora o filme vai contar o background do protagonista pra gente, da forma mais fácil e simples possível, fazendo uma exposição barata. A gente tem literalmente um voice-over no fundo contando pra gente quem é esse cara. Exposição barata é quando um filme quer passar uma informação pra gente da forma mais simples e rápida possível, seja com um voice-over, um personagem verbalizando essa informação, enfim. Se você é novo aqui no canal e não sabe o que esse selo aqui significa, assista esse vídeo aqui, ó. A gente vai usar bastante esse selo nesse vídeo. Estamos 36 horas antes do ataque ao comboio em Las Vegas. Um voice-over tá falando o que é o Tony Stark. Descobrimos que ele é o filho de um fabricante de armas, que ele é mega inteligente, que perdeu seu pai logo cedo e que o parceiro do seu pai, Obadiah Stane, vulgo Thanos humano, assumiu a empresa até o Stark criar pentelhos no piu-piu. Aí vemos que ele continuou criando armas cada vez mais tecnológicas. Praticamente ele transformou os Estados Unidos no país mais boladão do mundo. Depois dessa mega exposição, temos o Coronel Rhodes, que a gente ainda não sabe que ele é o Rhodes, porque o filme não falou o nome dele. O Rhodes está tentando entregar um prêmio pro Tony. Todo mundo bate palma ali, só que o cachaceiro não aparece. Não, eu não tô falando do Lula. O cachaceiro que eu tô falando é o Tony Stark. Só que o doido não tá lá, mano. Aí o Obadiah sobe no palco pra receber esse prêmio. O Obadiah fica mó sem graça, porque ele tem que improvisar um discurso e tal. Ele tenta passar mó pano dizendo que o problema do Tony é que ele sempre tá trabalhando. E logo em seguida, a cena corta pro Tony Stark jogando. Ou seja, isso aqui é um filme passando pra gente que esse cara não tá nem aí pra vida. O Rhodes, que a gente ainda não sabe que ele é o Rhodes, aparece e tenta dar um sermão no Tony. Ele entrega o prêmio pro Tony, que caga pra ele e ainda dá esse prêmio pra um cosplay que tava ali no hotel. Na hora que ele tava indo embora, uma repórter tenta abordá-lo. O Stark pergunta pro Rap se ela é gata. O Rap fala que sim e ele decide atender a mulher, mano. Meu Deus, esse cara. A repórter diz que a galera tá dizendo que o Tony Stark é o novo Leonardo da Vinci, só pra aumentar o ego do protagonista e mostrar pra gente que tá assistindo como é a popularidade desse cara. A repórter tenta tirar onda com a cara dele. O Stark vê essa jogada e tenta dar uma lição de moral nela, dizendo que as armas são necessárias pra alcançar a paz. E depois disso ele dá em cima dela. Ela fica putaça e pede uma resposta séria. O Stark então ele vai pegar pilha e diz que o pai dele sempre disse que para alcançar a paz precisam de armas mais fortes que os inimigos, que o pai dele foi responsável pela vitória na Segunda Guerra Mundial, fez parte do projeto Manhattan e dizem que ele foi um herói. Uma mega exposição barata pra gente saber quem era o pai do Tony. A repórter aperta ainda mais ele dizendo que os Starks lucraram com a guerra. Aí o protagonista, mano, aí que ele vai pegar ar mesmo. Ele fala que os avanços na medicina e o combate à fome vieram dos avanços militares. O Tony, mano, ele dá mó sermão nela. Só que aí a repórter fica interessada nele. Ela fica parecendo uma cachoeira. O Stark dá em cima dela de novo e os dois vão lutar jiu-jitsu na casa dele. A cena corta e temos a mina apagada na cama. Provavelmente deve ter tomado um mata-leão do Tony. O Jarvis acorda a mina e vemos uma panorâmica da mansão do Tony. Só pra gente que tá assistindo ter uma dimensão da riqueza desse cara. A repórter jiu-jiteira sai pela casa procurando o protagonista e acaba encontrando o Alfred da Marvel, no caso a Pepper Potts. A Pepper fala que a roupa da mulher já foi passada e que tem um Uber esperando ela lá fora. Basicamente tá expulsando a mina da casa. A repórter jiu-jiteira tenta tirar onda com a cara da Pepper. Pergunta se até hoje o Tony faz ela pegar a roupa da lavanderia. Só que, mano,
é a fucking Pepper Potts, a mina que mais pra frente vai matar 2 vilões do MCU. Você não vai tirar onda com a senhora Pote de Pimenta e sair de boa. A Pote de Pimenta responde que faz tudo o que o Tony Stark ordena, inclusive colocar o lixo pra fora, que é o que ela tá fazendo. Nossa, essa aqui doeu. Introdução rápida e ágil da Pepper, mostrando que ela não é só uma simples mordomo quando dá personalidade a ela no momento em que ela responde de forma agressiva a repórter jiu-jiteira. Vemos o Tony fazendo Tony Starkzice, tá consertando alguma coisa tocando um rockzão no fundo. Aqui o filme mostra que ele e a inteligência artificial Jarvis trabalham juntos essas coisas. Isso aqui é o filme introduzindo esse conceito de tecnologia avançada do Stark pra gente que tá assistindo. A Pote de Pimenta chega, a Pepper cobra ele dizendo que ele tem vários compromissos, só que o Tony caga pra esses compromissos, reforçando pra gente que tá assistindo a ideia de que esse cara não tá nem aí pra vida. A Pepper fica acelerando ele e o Tony pergunta o porquê disso. Ela fala que tem compromisso depois, e ele fica curioso querendo saber o que é. Ela diz que é aniversário dela. O Tony fica surpreso porque ele acabou esquecendo. Ela tira onda com a cara dele, ele fala pra ela comprar um presente pra ela mesma em nome dele e a Pepper fala que já fez isso, o que mostra pra gente o quanto a Pepper Potts conhece o Tony Stark e o quanto ele confia nela, já que a Pepper tem total acesso à fortuna do Stark. Essa cena toma um rumo bem sentimental, porque mostra o Tony realmente se importando com alguma coisa que ele ainda não fez no filme. Ele se preocupa com a Pepper, fica feliz quando ela diz que gostou do presente que ela mesma comprou pra ela, com o dinheiro dele, sem falar que também toca uma música mais sentimental no fundo. Isso aqui é um filme mostrando que esses dois personagens têm algum tipo de vínculo. Depois disso temos mais rockzão. O Tony e o Happy estão apostando corrida até o avião que tá esperando eles, só pra reforçar a ideia que o Stark não tá nem aí pra vida e só quer se divertir. O Rhodes, que a gente ainda não sabe que é o Rhodes porque o filme ainda não falou o nome dele, tá putaço esperando o Tony, que tá atrasado pra variar. Só 3 horinhas só, tá ligado? Esperando nesse solzão gostoso. Dentro do avião, o Tony já tá de olho na aeromoça, pensando em lutar jiu-jitsu de novo. O Rhodes, mano, tá putaço lendo um jornal. O Tony fica tirando onda com a cara dele. Outra aeromoça chega, o Rhodes tá pistola falando um monte pro Tony. Mas o bicho, mano, o bicho é cachaceiro e pede um saquê. O Rhodes vai ficar mais puto ainda, fala que eles não vão beber, mas acaba bebendo. Os dois ficam bebaço, fica mozona dentro do avião e a cena corta. O Tony chega no Afeganistão, tem uns militares esperando ele lá. Aí temos essa icônica cena do Stark apresentando os mísseis Jericó. O Tony pergunta se é melhor ser temido ou respeitado, e ele mesmo responde que os dois é o ideal. Ele apresenta os mísseis como sendo a tecnologia mais avançada das indústrias de Stark, que é o primeiro a usar tecnologia de raios repulsores. Isso explica de onde vêm os repulsores do traje dele. O Stark fala que a melhor arma não é aquela que não é disparada, e sim aquela que só precisa de um único disparo. Os mísseis começam a ser preparados, o filme cria tensão, temos um disparo e essa cena badass do Stark levantando os braços com a explosão no fundo. Mano, isso aqui é muito foda. Depois disso, o Obadiah liga pro Tony, perguntando como é que foi a apresentação, e ele diz que foi tudo certo. O Obadiah pergunta se eles vão se ver amanhã. O Tony zoa com a cara dele e eles desligam. Olha que barbudo desgraçado esse Thanos humano, velho. Ele tá ligando pro Tony minutos antes do assassinato dele, já que foi o próprio Obadiah que ordenou o ataque ao comboio. O Rhodes vai até o blindado do Tony, mas o protagonista zoou o amigo. Ele ia falar pro Tony ir com ele. Talvez, se o Stark fosse com o Rhodes, ele teria morrido no ataque. Eu falo do Rhodes, já que todos os militares desse blindado acabam morrendo. Temos o ataque, vários flashes de uma cirurgia bem precária e o Tony desmaiando. Ele acorda com um grito no fundo, todo entubado. Ele tira esse fio nessa cena nojenta aqui, olha pro lado e vê um calvão fazendo a barba. Ele tenta se mexer, mas vê que tem algo preso nele. O cara calvo fala pra ele não fazer isso. Quando o Tony se vira, vê uma puta de uma bateria ligada a um troço preso no seu peito. A atuação do Downey Jr. nessa hora é muito foda, mano. O calvão tá lá preparando uma feijoada. Tony pergunta o que o calvo fez com ele e agora vem aquela exposiçãozinha barata que a gente tanto ama. Basicamente, o calvão vai explicar pro Tony, ou pra gente que tá assistindo, o que é que rolou. O Tony, nessa cena, vai fazer o nosso papel. Ele vai fazer as perguntas que a gente faria pro Ensign. O Ensign fala que removeu todos os estilhaços do corpo do Tony que pôde, mas que sobrou ainda muitos.
e estão alojados perto do coração do protagonista. Ele mostra pro Tony, ou pra gente, como você preferir, alguns estilhaços que ele tirou, só pra gente ter uma noção do que é que ele tá falando. O Ansem fala que fez várias cirurgias assim na sua aldeia, só que mesmo assim, mano, as pessoas acabam morrendo depois de uma semana, porque esses estilhaços chegam nos órgãos vitais. O Tony pergunta que porra é essa no peito dele. O Ansem responde que basicamente é o imã, que impede que os estilhaços entrem dentro do coração. E é isso, uma puta exposição barata gigantesca, né? Bota o selinho aí. Antes que venha alguém nos comentários dizer: ai, Lafronha, você é muito chato com esse negócio, isso aí nem é defeito. Calma, nerdola, calma. Acalma esse popô aí. Quando eu coloco esses selos, eu não tô criticando o filme. Se for defeito, eu vou falar, cara, calma. O Tony nota que tem umas câmeras. O Calvão fala que pra ele ficar bem de boa, que isso aí não é o Big Brother. O Ansem comenta que eles já se encontraram um dia, em uma conferência. O Tony não se lembra. O Calvão fala que é óbvio que ele não se lembra, porque ele tava todo encachaçado. O protagonista pergunta onde eles estão, mas logo em seguida aparecem uns doidos no portão, e nesse momento o Ansem eleva o grau de urgência da cena, mandando o Tony fazer o que ele mandar. Começa uma música mó tensa no fundo. Entram uns carinha ali, que não são nem um pouco bem intencionados. O Tony percebe que os doidos estão usando armas dele. Aí os malucos começam a falar uma língua estranha lá, que ninguém entende. Como eu sou extremamente fluente em língua estrangeira de vilão, eu vou traduzir aqui pra vocês. Qual é, menosada? Vocês estão bom? Nós somos os Bilulus. O Lafruta, ele não pode falar o que somos, porque senão o YouTube vai foder o canal dele. Então nós somos os Bilulus. Esse aqui é o tamanho do meu Bilulu. Aí o Ansem traduz pro Tony. Ele fica perplexo. Eu acho que o meu Bilulu é do tamanho do míssil Jericó. Só que eu não tenho certeza disso. Tony Stark, eu quero que você construa um míssil Jericó pra eu medir pra ver se é do mesmo tamanho. Aí o Ansem mostra uma foto do Bilulu do cara pro Tony. O Tony fala que parece o dedinho mindinho dele. E o Bilulu fica puto. Eles torturam o Stark, o levam pra fora da caverna e o protagonista vê um monte de armas dele lá. Ele fica horrorizado. O cara pede a opinião do protagonista e o Tony fala que ele tem muitas armas dele. O Bilulu fala que se ele ficar de gracinha, vai tomar um tapão na orelha e que tem tudo que o Tony Stark precisa para construir um míssil Jericó. Ele fala que assim que eles terminarem, ele liberta o Tony. Por livre e espontânea pressão, o protagonista aceita, sabendo que assim que eles terminarem de construir o míssil, a galera vai matar ele. Ao longe, vemos o que parece ser o chefão deles, que nós vamos chamá-lo de Bilulu Chefe. Por que eu sei disso? Porque a câmera foca nesse cara e ele tem cara de vilão. É só por causa disso. E também porque eu já assisti o filme, né? Essa cena, cara, é bem tensa. Dá uma dimensão grande do perigo que o protagonista se encontra. Fica claro pra gente que o Tony vai precisar bolar um plano da hora de fuga, porque assim que ele terminar de construir os mísseis, vão matar ele. Isso prende a gente no filme de uma forma muito eficiente. Vemos o Tony em uma fogueira. O Ansem fala que deve ter gente procurando ele, mas que ele não vai ser encontrado nas montanhas. Só pra gente saber que o protagonista tá por conta própria. O Ansem, que agora virou um Peaky Blinder, começa a dar uma puta lição de moral no protagonista. Ele entra na mente do cara mesmo, velho. Ele fala que tudo isso é a herança do Tony Stark, nas mãos erradas. Fala que o Tony precisa virar gente. Tony fala que já é um homem morto. Na verdade, isso aqui é só pra reforçar a ideia da cena anterior. Caso você não tenha entendido que depois de construir o míssil, os caras vão matar ele. Eu não vou colocar o selo de burro, porque tem gente que realmente pode não ter entendido isso. O Tony tá tão pessimista nesse momento que fala que se os Bilulus não o matarem, ele morre com os estilhaços em uma semana. O Ansem fala que isso significa que essa semana é muito importante pra ele, e a cena corta. Cara, olha que interessante. A gente viu os, entre aspas, amigos do Tony falando a mesma coisa pra ele durante o filme todo. A Pepper, o Rhodes e o Tony não tava nem aí, mano. Precisou a água bater na bunda dele pra ele se ligar. Esse momento aqui foi a virada de chave na vida desse personagem. Foi aqui que ele se tornou o Homem de Ferro que a gente conhece. Antes, o Tony era o playboyzão que só curtia a vida cachaceiro e foda-se. Agora, a gente finalmente vai ver o gênio bilionário, playboy e filantropo que tanto amamos. O Stark começa a pedir as coisas pros Bilulu. Vemos ele desmontando um míssil junto com o Ansem Peaky Blinder. É um momento de construção de amizade aqui. Vemos os dois se tornando de fato amigos. O Ansem conta que esses caras
caras são os Bilulus, mais conhecidos como os 10 Anéis, mas a gente vai chamar eles de Bilulu porque é mais legal. O Tony desmonta um míssil, pega um pouco de paládio, fala que precisam de vários desses negocinho aí e pede pro Hansen desmontar outros e juntar mais. Eles juntam, derretem e percebemos que eles estão construindo outra coisa e não um míssil. E uma cena lá Tony Stark. A gente vai ver cenas assim em muitos filmes no MCU. O Tony constrói um reator Arc em miniatura. Isso vai afastar os estilhaços do seu coração. Esse negocinho aí produz muita energia. E o Tony fala que isso aí vai precisar alimentar alguma coisa grande por pelo menos 15 minutos. Isso cria um sentimento de antecipação da hora na gente. O que será que é essa coisa grande que ele tá falando? O Tony vai mostrar pro Hansen um desenho codificado da Mark I. Isso é muito louco, mano. Depois vemos através de um monitor que eles colocam o reator Arc no peito do Tony. A cena corta e temos os dois brincando em um jogo que eu não sei o que é, só para reforçar mais a amizade dos dois personagens. Agora o filme vai dar o background do Hansen pra gente conseguir criar mais afeição pelo personagem. Ele fala que é de uma cidade pequena chamada Gulmira, que tem uma família e vai vê-la assim que sair desse lugar. O que justifica esse cara trabalhar pros pros Bilulu. O Peaky Blinder pergunta se o Tony tem família. Ele responde que não. Aí o Hansen, mano, que domina a arte de pesar na mente das pessoas, fala que isso quer dizer que o protagonista tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Cê é louco. Esse cara é um psicólogo, só que é o inverso. Nisso, os Bilulu vão espiar o que os dois estão aprontando. Eles olham por esse buraquinho e percebem que tá tudo safe. Aí o filme começa a aguçar a nossa curiosidade, mostrando algumas peças da Mark I, com uma trilha sonora boladona no fundo. O hype, cara, vai subindo. Os Bilulu começam a notar que as coisas que os dois nerdola estão construindo não se parecem com o míssil. Aí o filme mostra esse cara fazendo carinha de bravinho e tocando uma música tensa no fundo, só pra gente identificar de novo que esse é o vilão do filme. É bem cafona mesmo, mano. Os Bilulu voltam na prisão, entram e vemos o Bilulu chefão, botando uma banca, mano. Ele chega no Stark, olha o reator Arc e começa a dar um discurso vilanesco. Basicamente ele começa a falar da evolução das armas da humanidade. Na moral, foda-se. Isso aqui é uma introdução de um vilão genérico. O Bilulu chefão começa a ver no que os dois estavam trabalhando enquanto discursava, só pra criar tensão na cena. É tão genérico esse discurso, cara, que basicamente ele explica pro Stark, ou pra gente que tá assistindo, o porquê ele quer um míssil Jericó. Lembrando que a real intenção desses caras é matar o Stark e o Hansen depois deles construírem o míssil. Então por que caralhos esse cara tá contando o seu plano vilanesco pros dois? Sabe o que é isso, mano? Você sabe o que é isso, é uma exposição barata, só pra gente entender o porquê o vilão do filme tá querendo os mísseis. O Bilulu chefe começa a falar em língua de Bilulu com o Hansen, começa uma gritaria doida lá. Ele começa a ameaçar o Peaky Blinder e o Stark pede pra não fazerem mal ao Hansen porque ele é um ótimo assistente. O Bilulu chefe fala pros dois pararem de caô e que tem até o dia seguinte pra montar o seu míssil. Isso eleva o grau de urgência ainda mais pra esse momento. A gente vai ter de novo uma cena do Stark fazendo Starkzice muito foda. E agora vamos ter a primeira cena switch up do MCU. A primeira cena switch up do Homem de Ferro. O Stark colocando a Mark I é muito foda, cara. A trilha sonora tocando no fundo. O Downey novão, marombado, colocando os pedaços rústicos de ferro da armadura no corpo. Cara, não tem como não se hypar com isso aqui. O Bilulu chefe nota que o Stark sumiu das câmeras e manda verificar se tá tudo ok. Os Bilulu genéricos chegam lá, começa a chamar o Peaky Blinder e o Stark manda ele responder qualquer merda ali pra atrasar eles. Nisso os Bilulu genéricos tentam entrar e acabam explodindo tudo porque os nerdola botou um explosivo na porta. O Bilulu chefe fica uma arara, velho. O Stark começa a falar pro Hansen ligar a armadura. Nesse momento a urgência do filme tá lá em cima, porque é uma corrida contra o tempo. O Hansen começa a correr para montar a armadura antes dos Bilulu chegarem metralhando tudo. Ele percebe que o processador do PC que tá ligado à Mark I é uma bosta. Aí ele decide que vai atrasar os Bilulu para ganhar mais tempo. Ele pega uma Nerf que tá ali no chão e sai atirando para todo lado. Os Bilulu genéricos saem tudo correndo. Só que quando o Hansen vira a esquina, tem um monte de Bilulu esperando ele, um bando de camper filho da puta. A gente volta com o Stark. Vemos a barra de loading sendo concluída e ouvimos a
apenas o som da armadura se ligando. Isso aqui é sensacional, mano. O filme vai criar um sentimento gigantesco de antecipação na gente nesse momento, porque não vimos a armadura em si ainda, vimos apenas desenhos e peças. O filme não tem pressa pra mostrar, cara, ele demora. Só que depois temos a recompensa pela espera. Um monte de bilulu genérico chega na prisão, o Stark desce o cacete em todo mundo e temos esse take sensacional da Mark I com a música tema do Homem de Ferro no fundo. Isso aqui é muito foda, velho. Não tem como, cara. Passa um filme gigantesco na nossa cabeça nesse momento. O primeiro herói do CM, cê é louco, arrepia tudo. O Stark sai descendo a bilola em todo mundo ao som de um rockzão no fundo. Não tem como eu comentar aqui, cara, é só sentir. Isso aqui é puro cinema pipoca. O bilulu chefe prepara um lançador de granadas e vai dar uma granadada na cara do Stark. O Tony acaba encontrando o Hansen todo fudido no chão. Ele se distrai e o bilulu chefe atira. Só que o Tony, cara, é o protagonista do filme. Ele lança uma carta reverse do Uno que faz com que o vilão do filme é que tome a granadada. O Tony então chega no Hansen. Aí o Hansen fala assim: presta atenção, seu merdinha, eu tô morrendo, tá ligado? Eu tô morrendo porque você é a porra do protagonista do filme e eu sou só um coadjuvante. Então, pelo amor de Deus, para de ser um filho da puta irresponsável, porque o MCU precisa de um herói. O Hansen Peaky Blinder morre, F. O Stark fica pistola e decide que agora ele vai comer o cu dos bilulu. Tem um monte de bilulu camperando lá de fora da caverna. O Stark sai, toma uma saraivada de tiro, mas o Tony fica safe porque a armadura tem perk de escudo. Nisso, ele usa especial de labareda e queima tudo os bilulu. Ele aproveita para queimar suas armas também. O negócio começa a ficar feio e o Tony decide meter o pé. Como? Mano, ele simplesmente aciona as botas a jato do Bochecha dos Incríveis e sai voando. Ele acaba escapando das montanhas, mas cai no deserto. Na moral, era pra ele ter morrido nessa queda. Essa fuga aqui, cara, termina lá pelos 40 minutos de filme. Ou seja, o filme não tem pressa pra construir esse momento. Nós vemos todo o processo de construção da armadura. Nós vemos todo o processo de colocar o protagonista na merda pra fazer ele renascer como um herói. O Tony era um cara detestável, cara. Só que esse desgraçado do Downey Jr. é tão carismático, o roteiro é tão eficiente, que a gente acaba gostando desse cara que era pra ser odiável. Então a gente chega nessa parte com um apelo emocional muito grande pelo protagonista. Mesmo ele sendo um cara que só pensa nele, a gente tá lá torcendo por ele. Sua fuga é sensacional, é extremamente recompensadora. E o mais legal de tudo é que a gente não sente o peso desses 40 minutos passando. O tempo voa porque o filme é bom. O Stark tá lá vagando pelo deserto e acaba sendo encontrado pelos militares que estavam procurando ele. Nem fodendo, cara. O Rhodes sai correndo do avião e se encontra com o Stark. Mano, só um detalhe. Os caras ainda não falaram que o Rhodes é o Rhodes. É sério. Nesse momento aqui eu pensei, carai, não é possível que ninguém citou o nome do Rhodes pra gente saber quem é esse personagem. E não, mano. Basicamente a gente ainda não sabe o nome desse personagem. O nome dele só vai aparecer lá naquela cena que ele chega no blindado pra pedir que o Tony vá junto com ele. Momentos antes do ataque ao comboio. Ele aparece no traje do Rhodes. Agora, alguém chegar e dizer o nome dele, mano, isso não acontece. É muito comum um monte de personagem começar a dizer o nome de outro personagem a todo momento nos filmes. Isso serve pra gente gravar o nome de um personagem na nossa mente. Agora com o Rhodes, cara, isso simplesmente não acontece. Isso é muito curioso. Eles voltam pros Estados Unidos. O Pote de Pimenta e o Feliz estão esperando o Tony. O Rhodes, que a gente ainda não sabe que é o Rhodes, porque ninguém fala o nome desse puto, tá ajudando ele a descer do avião. O Tony se encontra com a Pepper e os dois entram no carro. O Happy pergunta pra onde ele deve levá-lo e a Pote de Pimenta fala que é pro hospital, mas o Tony vai interromper ela. Ele fala que ficou em um cativeiro durante 3 meses, só pra gente saber o tempo que ele passou lá preso. Que ele no momento só deseja 2 coisas, um cheeseburger e... Mano, o filme dá a entender que ele ia pedir uma garota de programa. Isso aqui é engraçado, mano. E ele surpreende todo mundo falando pra Pepper convocar uma entrevista coletiva. Ele volta pras indústrias Stark. Tá cheio de repórter lá na coletiva. Nisso, o agente Coulson aparece. É a primeira vez que a SHIELD aparece no MCU, logo no primeiro filme. O que mostra que a Marvel já tinha o planejamento formadinho desde esse filme. Ele quer marcar uma reunião com Stark. O Obadiah
falso pra caramba, cínico, tá todo felizão pronto pra começar a entrevista, só que percebe que o Stark tá sentado. O protagonista pede pra todo mundo se sentar, e isso aqui é bem simbólico, cara. O Stark era tratado como um deus até então no filme, ele não tinha humildade nenhuma, foi até chamado de Leonardo da Vinci do século. Ele tá sentado enquanto todos os outros estão de pé e pedindo pra galera se sentar é uma quebra de protocolo e torna tudo mais informal. Faz com que todos ali estejam no mesmo nível agora. É uma quebra de personalidade do personagem, mostrando humildade. Isso a gente pode nem notar durante o filme, mas fica no nosso subconsciente sem a gente perceber. Isso se chama evolução de personagem, mano. Ele aprendendo a ser uma pessoa melhor durante o filme. Foda, né? Todo desenrolar dessa cena, cara. Todo mundo esperando um pronunciamento e tal. O Stark vira pro Obadiah e fala que é muito bom ver ele. Bem sentimental mesmo. Ele fala que nunca disse um adeus ao seu pai. Isso já mostra uma fraqueza do personagem. Ele tá expondo algo que se arrepende pra todo mundo ver. O Tony Stark, homem rico, perfeito aos olhos da população, como vimos no início do filme nesse momento aqui, em que tem a entrega do prêmio, está mostrando uma fraqueza, dizendo um arrependimento seu, enquanto come um cheeseburger, um alimento barato. Vimos durante o filme ele só bebendo do bom e do melhor, agora tá comendo um cheeseburger. Tudo isso, mano, são detalhes que muitas vezes são imperceptíveis, mas que enriquecem muito a trama. Tony fala que tinha muitas perguntas que queria ter feito pro seu pai, como o que ele achava que a empresa dele fazia, se ele tinha medos, esse tipo de coisa. E aí começa o discurso mais pesado. Ele fala que viu jovens americanos mortos pelas armas que eram para protegê-los e que tudo isso é irresponsabilidade dele. Um repórter pergunta o que rolou no cativeiro. O Tony se levanta, fala que acordou para a vida e que tem mais a oferecer para o mundo além de fazer as coisas explodirem. Ele se levanta, vai atrás dos microfones para ser ouvido em alto e bom tom que está fechando a divisão de produções de armas das indústrias Stark. Isso aqui é muito inesperado, cara. Ele simplesmente jogou a merda no ventilador e saiu. O Obadiah fica totalmente desconcertado. O Obadiah, putaço, vai tentar bater um papo com o Tony. O Tony tá olhando pro reator Ark gigante lá. O Obadiah chega e fala que as ações vão cair pra caralho por conta da coletiva. O Thanos humano tenta colocar na cabeça do protagonista no lugar. Só que o Tony já tá decidido, cara. Ele fala que podem fazer melhor que produzir armas, que eles devem rever a tecnologia do reator Ark. O Obadiah acha uma puta de uma bobagem, porque o reator Ark foi um golpe publicitário para os hippies pararem de encher o saco da empresa do pai na época. O Stark fala que funciona, o Obadiah fala que não vale o custo-benefício, só que o Tony tá muito confiante. Ele saca ainda que o Obadiah sabe do reator Ark no peito dele. O vilão, que a gente ainda não sabe que é vilão, pede pra ver e o Tony mostra as tetas pra ele. O interessante é que essa cena é a primeira vez que o filme cita o nome do Rhodes. E ele nem tá em cena, velho. O Tony pergunta quem contou, se foi a Pepper Potts ou se foi o Rhodes. O Obadiah tenta mais uma vez falar com ele, fala pro protagonista não fazer merda e deixar ele cuidar das coisas. Impressionante o cinismo desse desgraçado. Vemos a repercussão da imprensa sobre o anúncio do Tony. Isso aqui só serve pra gente ver a popularidade dele caindo. A Pote de Pimenta tá assistindo a TV. O Tony liga pra ela e pede pra descer na oficina. Vemos o Tony deitado numa cadeira com outro reator Ark na mão. O Tony fala que criou um novo reator porque encontrou um erro no reator antigo dele enquanto estava tentando atualizar. Ele basicamente fala que tem um fio desencapado lá dentro. Ele tira o reator. Detalhe foda é que aqui, cara, não tem CGI. É tudo efeito prático. Esse peito do Tony aí é uma prótese. Ô, saudades de quando a Marvel usava efeitos práticos. O Tony pede pra Pepper tirar um fio lá de dentro. Só que a Pepper tá super nervosa. Ela fala que não consegue. O Tony encoraja ela e fala que é a pessoa mais confiável que ele conhece. Isso aqui é o filme aproximando ainda mais esses personagens. É o filme fazendo com que a gente aceite o vínculo emocional entre esses dois. É algo muito nojento pra ela. Meio que ela tá limpando a bunda do Tony Stark, tá ligado? A cena também tem o seu tom cômico. É sensacional, cara. A Pepper pede pra ele nunca mais pedir algo parecido e o Tony responde dizendo que simplesmente não tem ninguém, só ela. Indo completamente de encontro com a fala do Hansen, dizendo que ele não tem nada. Olha como esse filme é
bom, mano. Detalhe, é uma cena emocional com momentos engraçados. Olha só que coisa. Dá pra ser emocional e cômico ao mesmo tempo. Roteiro eficiente é o nome disso, nerdola. A Pepper pergunta o que ela faz com o reator velho e o Tony fala pra ela destruir porque não precisa mais dele. Que isso aí é lixo, que agora ele tem um novo. Ela pergunta se ele não quer guardar e ele fala que não, porque ele não é nostálgico. Praticamente está dizendo que as coisas velhas não significam nada pra ele. E olha que foda, mano. É justamente esse reator velho que salva a vida dele no final do filme. Fala pra mim se esse filme não é foda. A cena corta e estamos com o Rhodes, que a gente ainda não sabe que é o Rhodes, porque o filme não mostrou alguém se dirigindo a ele pelo nome. Na moral, velho. Isso aqui é muito engraçado, mano. Ninguém sabe o nome desse cara. Ele tá fazendo uma apresentação pra um bando de militar. Ele tá falando que um avião não é nada sem um piloto. Aí o Tony chega e fala que um piloto não é nada sem um avião. Porra. O Stark sendo Stark, né? O Rhodes pede pros militares darem um tempinho pros dois amigos baterem um papo. Ah, e o Rhodes, ele tem um crachá com o nome dele. Mas ninguém fala o nome do coitado, velho. Mano, na moral, eu vou começar a chamar ele de sem nome. O Stark fala que tá trabalhando em algo grande. Ele quer que o amigo participe. O senhor sem nome pensa que vem mais armas por aí, mas o Tony corta as asinhas dele. O sem nome pega pilha e decide não participar. Cara, olha que doideira. Esse mano tava até pouco tempo atrás falando pro Tony criar juízo. Aí quando o maluco finalmente cria esse juízo, esse esquizofrênico decide que não vai ajudar. Vai entender, mano. O Tony volta pra oficina depois tomar um fora do amigo. Ele aciona o Jarvis, que tem o seu nome mais vezes dito no filme que o próprio Rhodes. O Tony pede pra IA criar um novo projeto com o nome Mark II. O Jarvis pergunta se é pra fazer um backup nos servidores das indústrias Stark, e o Stark nega, falando que ele não sabe em quem confiar. O filme volta pro Afeganistão e mostra os Bilulu encontrando a armadura Mark I toda quebrada, e o Bilulu chefe fazendo cara de vilão, porque ele é do mal. Voltamos pro Tony e temos ele fazendo Starkzice. É muito engraçada a relação dele com esse ajudante, cara. Não tem como não rir dele alastrando esse robô. Também vemos o Tony testando partes da sua armadura, como as botas, as armas de raios propulsores, enfim. A Pepper fala que o Obadiah tá esperando ele. Tony vai falar com o Thanos humano. O protagonista pergunta se as coisas estão indo bem e o Thanos humano fala que seria melhor se ele ajudasse. O Tony fala assim: ué, seu corno, você não falou que era pra eu sossegar e deixar o bagulho com você? Aí o Thanos humano fala assim: você é burro? Fez Senai por acaso? Eu falei só pra não aparecer na mídia, seu boçal. O Obadiah fala que o conselho da empresa acha que o Tony tá com estresse pós-traumático e querem afastar ele. Tony fala que a empresa é dele, não podem tirá-lo de lá. Então, Tony, no Homem-Aranha 1 do Sam Raimi fizeram a mesma coisa com Norman Osborn. O Obadiah fala que o conselho acha que o Tony tá prejudicando a imagem da empresa. O Tony fica pistola porque agora ele virou gente e tá tentando fazer a coisa certa. Ele se levanta pra voltar a trabalhar, mas o Oba tenta uma última palavra. O Obadiah fala que tá tentando reverter o rolê, pra deixar a galera analisar esse reator Arc da teta dele. O Tony manda ele tomar no cu e vai embora. Vamos pra outro teste de voo do Stark. Detalhe legal é que esse teste é o de número 37 do dia 11. Nesse teste, o Stark consegue voar. Basicamente, o cara criou o voo da armadura dele em 11 dias, mano. Vai falar pra mim se esse cara não é embaçado. O Tony consegue levantar voo com 1% da potência do reator Arc. Outro detalhe foda é que isso aqui é efeito prático, cara. O Downey tá pendurado em uns cabos e tal. Obviamente, o fogo dos raios repulsores são CGI. Mas aqui é o perfeito exemplo de como um CGI deve ser feito. A prioridade é sempre o efeito prático, cara. O CGI ele só vai entrar quando o prático não dá conta. Vemos praticamente o Stark se equilibrando e planando sobre a oficina. Isso mostra o processo evolutivo do herói aprendendo a controlar os seus poderes. Muitos filmes de origem de super-heróis cometem esses erros. O herói, ele adquire os poderes e já os domina sem treinamento nenhum. Quando um filme mostra ele tendo dificuldades com essa virada na vida dele, o herói fazendo coisas grandiosas se torna mais acreditável, tá ligado? E agora estamos em uma das cenas Suit Up mais memoráveis dos filmes de super-heróis. Isso aqui vai ser lembrado pra sempre, cara. Para! O
O Stark colocando a Mark II é sensacional. Os closes nas peças sendo montadas, a armadura toda prata, rústica, você sente o peso disso aqui. Sem falar a trilha sonora tocando no fundo. Muita gente não sabe, mas essa aqui é a música tema do Homem de Ferro do MCU, e não a do AC/DC. A música tema dele é a que toca nessa hora. Eu não vou tocar aqui, porque senão o YouTube vai comer o meu cu, mas procura aí depois. O legal é que o filme não tem pressa pra mostrar a armadura. Eles vão mostrando só partes do corpo. O Stark pede pro Jarvis fazer um check-up pra ver se tá tudo certo antes do voo, e a câmera vai passeando pelo herói. Para, mano, isso aqui arrepia tudo. Não tem como descrever a sensação, velho. Olha esse capacete, na moral, que visual foda os caras conseguiram aqui. O Jarvis fala que tá tudo bem e que vai desligar a armadura, mas cara, a gente tá falando do Tony Stark. Ele manda a IA verificar o tráfego aéreo. O Jarvis tenta alertar ele, dizendo que não é uma boa se precipitar para voar. E, bom, o Tony é o Tony. E fala que às vezes você precisa correr antes de andar. E fala pra mim se isso aqui não é foda. Essa frase, cara, é algo que só o Tony Stark diria. E simplesmente temos a primeira cena de voo do Homem de Ferro. Mano, não tem palavras pra descrever a sensação que é assistir isso aqui, velho. Eu vi isso aqui no cinema, mano. Eu assistindo isso aqui hoje é uma mistura de hype, empolgação, sentimento, nostalgia. Cê é louco, velho. O rockzão torando no fundo, o Tony voando todo desengonçado. Oh, meu Deus, que saudade da época boa. E bom, a gente tá falando de Tony Stark. Ele decide que ele vai bater o recorde de altitude, sem motivo nenhum, só pelo roleplay. A armadura dele acaba congelando e desliga. Ele começa a cair em queda livre com a armadura desligada. Em um filme qualquer, essa cena aqui só vai servir pra diversão mesmo, mas não em Homem de Ferro de 2008. Isso aqui vai ser usado lá na batalha final, velho. Obviamente, o Tony Stark não vai morrer. E no último momento, ele consegue quebrar o gelo e ligar a armadura. Ele volta pra casa, depois de quase se fuder, e a gente tem ele se fudendo. Só que menos. O Tony tá lá com o gelo na cabeça e vê que tem um presente pra ele. É da pote de pimenta. Ele abre e temos isso aqui. Essa maravilha de recordação. Isso aqui tem tanto significado, mano. Nossa. Vamos lá. O Tony era um egoísta, que só pensava nele mesmo, que produzia armas para o exército matar pessoas. Provavelmente muita gente dizia que ele era um cara sem alma, entre aspas, sem coração. Por isso a frase, a prova de que Tony Stark tem coração. O outro significado é bem mais literal, que esse reator é que evita o coração do Tony Stark de se fuder. Outro significado é para a evolução do personagem. O Tony pede pra Pepper jogar isso aqui fora, porque era lixo. Na cena que ele fala isso, ele basicamente dá a entender que ele não liga pro passado. E ele literalmente fala que não é nostálgico, o que mostra que ele caga pras coisas que vêm do passado. O Tony não teve uma boa relação com seu pai. Vemos isso durante o MCU todo. Ou seja, ele praticamente tem um conflito interno muito grande com coisas que vêm do passado. Ou seja, com seu pai. Quando a Pepper, com esse presente, mostra para ele que devemos recordar das coisas que se foram, faz com que ele dê maior valor pro seu passado. Para ele, esse reator é um lixo por estar ultrapassado, mas esse objeto é a história dele, mano. Ele não pode esquecer da história dele. Ele não pode esquecer do pai dele. Sem falar que o filme é tão genial, mano, que é justamente esse objeto do passado que ele julga ser um lixo que vai salvar a vida dele no final desse filme. E sem falar que é justamente algo do passado que vai salvar a vida dele no filme seguinte. No caso, o pai dele o salva do envenenamento do Paládio lá em Homem de Ferro 2. Fala pra mim se esse filme não é maravilhoso, mano. E esse momento, essa cena, cara, tem menos de 1 minuto no filme. Não tem um diálogo, não tem uma exposição. E olha o quanto significado ela tem. Que coisa linda, velho. Voltamos lá pros Bilulu. Eles estão reconstruindo a Mark I e o Bilulu chefe tá fazendo cara de vilão, é isso.
O Tony tá lá na oficina tentando resolver o problema do gelo. Isso vai ser usado na batalha final. O Tony vê que tá rolando um evento em nome dele mesmo e pergunta pro Jarvis se eles foram convidados e a IA fala que não. A repórter fala de novo que a galera pensa que o Stark tá sofrendo de estresse pós-traumático. Só para reforçar na nossa mente, caso você não tenha prestado atenção na conversa dele com o Obadiah. A repórter fala que duvida que ele apareça no evento e bem é o Tony Stark, né? O Jarvis avisa que a armadura ficou pronta. Ela é dourada porque o Tony pediu para ele acrescentar uns elementos lá por causa do gelo. Ou seja, a armadura só tem o dourado por causa do gelo desse filme. Detalhe foda, né? O Tony ele acha maneiro a cor. Ele vê um carro lá e pede para fazer uns detalhes em vermelho, só pelo estilo. O protagonista pede pro Jarvis fabricar. A IA fala que vai demorar umas 5 horas e o Tony nesse tempo decide que hoje ele vai causar. Ele chega no evento. O Thanos humano tá dando entrevista. Fala que a produção de armas é só uma parte dos negócios das indústrias Stark. Nisso, começa a mó rebuliço porque o homem chegou, véi. Temos a participação do Stan Lee, F total. O homem chega cobrando o Oba na cara dura. Pergunta o porquê ele não foi convidado. O Thanos humano fica sem graça. Tony fala que vai entrar e o Obadiah pede pra ele não fazer merda porque meio que tá conseguindo apaziguar as coisas. O Tony vai pro bar, porque ele é um alcoólatra nato. E o agente Consul tá lá, calvão como sempre. O Consul fala que precisam interrogá-lo quanto antes. O Tony vê a pote de pimenta, fica de pipi duro, manda o Consul tomar no cu e vai até ela. O Tony chega na Pepper, ela fica surpresa, pergunta que merda ele tá fazendo lá e ele fala que ele só tá abastecendo o tanque, porque o álcool no sangue tá baixo. Ele pergunta do vestido dela e a Pepper fala que é aquele presente que ela comprou pra ela mesma no seu aniversário com o dinheiro dele. Foda, né? Olha que roteiro delicioso, mano. Os caras conseguem ligar tudo na maior naturalidade, velho. O Tony chama ela pra dançar. A Pepper fala que tá tensa porque tá dançando com ele na frente de todo mundo. Aí vemos mais uma vez a química perfeita desses dois. Os dois começam a se zoar, o Tony tentando lembrar o número da identidade dele, esse tipo de coisa. Rola um puta clima entre os dois. Ela fica desconfortável porque tá na frente de todo mundo e o Tony fala pra eles irem tomar um arzinho. Lá fora, a Pepper ainda tá falando que tava todo mundo olhando. Dá pra ver o quão desconfortável ela tá. Ela explica que o Tony é pegador e o chefe dela, que ela tá usando um vestido com as costas abertas, mostrando toda a insegurança dela, quando ela simplesmente não resiste e vai beijá-lo. Só que ela consegue se controlar e pede um drink. O Tony vai pegar. Ele chega no bar, pede o drink e o barman vai preparar. Nisso, a repórter jiu-jiteira chega para mais um fight. Ela fala que ele tem muita coragem de estar lá depois do envolvimento das indústrias Stark com uma nova, entre aspas, atrocidade. Ela mostra umas fotos pro Tony de uma cidade chamada Gulmira. Gulmira, você se lembra desse lugar? Isso, mano, é isso mesmo. É a cidade do Hansen. Os caras conseguem ligar tudo, velho. É impressionante. Nas fotos, nós vemos os Bilulus com as armas do Tony tocando terror em todo mundo. Ou seja, o Tony foi responsável pelo Hansen ter sido capturado, torturado e morto. Assim como ele também é responsável pela morte da família do Hansen. A repórter jiu-jiteira fala que essas fotos são de ontem. O Tony fica putaço e vai cobrar o Obadiah. Ele dá mó sermão no Obadiah, que pressionado pede para eles tirarem uma foto e revela no ouvido do protagonista que foi ele que pediu o afastamento do Stark da empresa. Olha que filho da puta. A cara do Tony é muito foda, mano, véi. Traição, mano. Traição é a pior coisa, cara. O Tony tá na oficina vendo as notícias que estão dizendo que a população de Gulmira tá sendo expulsa de suas casas pelos Bilulu. A cara de putaço do Tony, velho. O ódio tá exalando. Basicamente, as notícias estão falando que os Bilulu estão tacando terror na cidade. O Tony aponta sua mão, que tá com um braço da armadura, e ativa o raio propulsor, o que causa um puta de um estrago na oficina. Nisso, o Tony percebe que isso aí pode ser usado como arma. Ele testa ali nos espelhos só pra ter certeza. Olha que legal, mano. Aqui vemos que a armadura do Homem de Ferro não foi projetada para atacar. O ataque meio que veio por acaso. Os propulsores das mãos foram projetados apenas para controlar o voo. Como o Tony estava putaço, ele descobriu também que pode ser usado como arma. Olha como o filme dá um significado para tudo no traje.
A armadura é dourada por causa do problema do gelo. O ataque dos repulsores vem por acaso. Meio que cada função da armadura ganha um propósito. Cara, isso é sensacional. Aí vamos ter outra cena switch up do Homem de Ferro. Só que diferente do resto do filme, nessa cena a carga dramática é bem elevada. É a primeira vez que veremos o traje definitivo do Homem de Ferro. É a primeira vez que veremos o herói no filme. Aquela armadura vermelha e dourada. Aqui o Tony tá putaço, velho. Essa máquina grandona colocando a armadura dele é muito foda. Detalhe que essa cena é lotada de CGI. E é melhor que a maioria dos filmes de hoje em dia da Marvel. Impossível você não se hypar com isso aqui, velho. Olha a cara do Tony nesse momento. Cê é louco. O bicho tá com sangue nos olhos. E essa fechada do capacete não dá não, mano. Que filmaço. Estamos em Gulmira. Os Bilulu estão tocando o puteiro no lugar. Dá pra ver que eles adquiriram os mísseis Jericó. O Bilulu gordinho tá lá gritando horrores. Uma família tá sendo levada por eles. O moleque sai correndo porque não quer ver o pai sendo levado embora. Eles se abraçam. O Bilulu gordão acha um absurdo. Que porcaria é essa? Vai, rala daí. E começa a bater no homem. O Bilulu genérico fica gritando. Nisso, todo mundo ouve alguma coisa chegando. E, véi, o homem chega, fazendo um pouso de super-herói bolado. A trilha sonora corta e começa a pancadaria. O Stark vai descendo cacete em todo mundo. A gente só ouve som de tiro, de raio repulsor, de ferro, de armadura se mexendo, véi. Isso aqui é sensacional, cara. A primeira cena de ação mesmo do Homem de Ferro acontece em 1 hora e 17 minutos de filme. A gente esperou todo esse tempo por esse momento. E ver isso aqui dá a sensação de que essa espera valeu a pena. O Stark salva a família que estava sendo sequestrada, fazendo alusão ao Hansen. Provavelmente aconteceu isso aqui com ele. Ele deixa o Bilulu gordão pra galera e fala assim: agora podem comer o cu dele. E vai embora. O Stark vai destruir as armas, só que toma uma bombada na cara. Olha essa cena dele se levantando, velho. Isso é louco. E essa cena dele destruindo o tanque? Você quer coisa mais badass que isso aqui? Tinha como esse filme não ser um sucesso? Fala pra mim. Pra finalizar, ele destrói todas as armas da sua empresa e mete o pé. Que momento maravilhoso. Você tá achando que acabou, mano? Não, não acabou. O exército americano vê que alguém foi lá e tacou o puteiro nos Bilulu. Os americanos estão tudo doido querendo saber quem é. Esse cara aqui fala pra trazer o Coronel Rhodes pra resolver o rolê. Toda vez que falam o nome do Rhodes, ele não tá em cena, velho. Ou seja, pra maioria do público, ninguém sabe que o Rhodes é o Rhodes ainda. Só vai saber que o Rhodes é o Rhodes quem lê o nome dele no seu uniforme. E eu garanto que são poucas pessoas que notam esses detalhes nos filmes. Aí o Rhodes chega. Bom, aqui meio que dá pra descobrir o nome dele. Porque o cara falou, tragam o Coronel Rhodes, e ele aparece. Então o público menos atento agora sabe o nome do senhor sem nome. Já podemos voltar a chamar ele de Rhodes. O Rhodes pega e fala assim: nossa, então significa que isso aqui apareceu de repente e ele antes não tinha aparecido no radar? Os caras falaram isso na cena anterior, mano. No caso aqui, entra mais como uma exposição barata porque a cena anterior foi meio confusa, cheio de gritaria. Então essa informação pode ter sido confusa para o público casual de cinema. Então o Rhodes chega e verbaliza de forma clara para todo mundo entender. O Rhodes fica sem entender nada, só que ele lembra que o Tony disse que estava trabalhando em algo escondido e decide ligar pro amigo. Aí pela primeira vez no filme, em 1 hora e 20 minutos, alguém fala o nome dele com ele mesmo presente. O Tony atende o telefone e o Rhodes fala que é o Rhodes. Na moral, mano, isso aqui é muito engraçado, velho. Ele tá tentando falar com o Tony, mas tá mó barulheira, porque o Tony tá voando, né? O Rhodes fala que explodiram um depósito de armas perto de onde mantiveram o Tony prisioneiro. E pergunta se ele tem alguma arma na região. E o Tony mete mó louco no Rhodes. Aí chega 2 caças pra bater o Homem de Ferro. Tem uma cena foda de perseguição aérea, onde os caças tomam uma puta canseira do herói. Resumindo, pra adiantar o rolê, é mais uma cena de ação pra gente assistir. O momento em que o Rhodes percebe que aquela aeronave não identificada é o Tony Stark é muito bom, velho. Depois da perseguição, o Tony pede pro Rhodes visitar ele pra ver a armadura do Homem de Ferro, mas o amigo nega. Na cena seguinte, o Rhodes tá explicando pra imprensa o que rolou. Na verdade, ele tá metendo um louco também, falando que foi um treinamento e tals. O Thanos humano tá vendo isso, putaço. O Tony volta pra sua casa. A Pepper desce as escadas, vê uma bagunça, vê ele tirando a armadura, fica chocada e pergunta que porra é essa. O Tony fala que não é pra ela fazer drama porque já viu ele fazendo coisa pior.
O filme volta pros Bilulu. O Bilulu chefão tá fazendo cara de vilão. Só faz isso essa porra. Vemos uns carros chiques chegando. Isso aqui é o filme preparando a gente pra uma grande revelação. Uma galera sai do carro e entre eles o Thanos humano. Isso aqui realmente é bem revelador, mano. A primeiro momento não imaginamos o Obadiah como sendo o traidor, porque ele meio que apadrinhou o Tony. Isso aqui realmente é um plot twist legal. O Bilulu chefão mostra o que o Tony fez na cara dele. E o Obadiah fala que se tivessem matado o Tony quando deviam, isso não teria acontecido. É uma exposição, mas não é tão descarada, velho. Se fosse algo mais brega, o Obadiah teria falado assim: se tivessem matado o Tony Stark naquele ataque ao comboio que eu ordenei há alguns meses atrás, não teria acontecido isso. Só que o filme não faz isso. Esse diálogo parece bem natural. O interessante também é como o Obadiah é alto perto do Bilulu chefe. Isso é pra mostrar quem é que tá no controle da situação e pra mostrar a imponência do Obadiah. O Thanos humano entra na barraquinha e vê a Mark I recuperada. Agora o Bilulu chefe vai dizer algo realmente bem expositivo. O que ele vai dizer é só pra situar o Obadiah e a gente que tá assistindo do real poder do Tony Stark. Ele fala que o Tony aperfeiçoou a Mark I, que a armadura é tão forte que pode dominar um continente todo, que o Obadiah sonha com o trono do Stark e oferece mais uma parceria. Ele daria os projetos da Mark I e em troca o Obadiah daria várias armaduras pro Bilulu chefe. Isso aqui, cara, é realmente uma exposição barata. Até o momento em que ele explica o poder da armadura, beleza, pode até ser plausível. Agora falar pro Obadiah qual é o objetivo do próprio Obadiah, aí é foda, mano. Isso aqui é o filme explicando pra gente que tá assistindo o porquê o Obadiah é o vilão. Exposição barata. Aí o Obadiah vai pegar um aparelhinho e fazer o Bilulu chefe ouvir uma música da Luísa Sonza. Isso danifica o cérebro do cara e agora ele vai morrer em 15 minutos. O Thanos humano vai embora e os seus soldados dizimam os Bilulu. Dentro do carro ele ordena que preparem uma sala debaixo do reator Ark e também é pra chamar os TI mais pica pra fazer um protótipo o quanto antes. A Pote de Pimenta volta pra oficina, vê o Tony mexendo no bingolinho da armadura e o Tony pede pra ela ir no escritório dele, invadir o servidor das indústrias Stark, copiar as ordens recentes de embarque e dar um pendrivezão pra ela. A Pote de Pimenta pergunta que porra ele vai fazer, o Tony responde que ele vai comer o cu de todo mundo que tá envolvido nisso. A Pepper pergunta se ele pensa que ela faz parte da DedSec por acaso. O Tony responde que nada mais importa, que ele quer comer cu de traidor. A Pepper vê que o bicho tá doido e pede demissão. Aí, mano, aí o Tony vai botar o pau na mesa e joga na cara da Pepper que quando ele era um filho da puta, ela sempre tava do lado dele. Agora que ele criou juízo, ela tá pulando fora. E isso é bem verdade, toma. Ela fala que ele vai acabar se fudendo, por isso ela tá pedindo demissão. O Tony fala que ele não devia estar vivo, que tudo isso tem um propósito. Sim, Tony, tem. Você precisa usar a manopla do infinito lá em Ultimato, por isso você tá vivo. O Tony fala que finalmente sabe o que fazer e a cena corta. Cara, aqui pra mim é algo que eu não entendo no filme. Pra mim chega a ser um defeito, só que um defeito consciente. Calma que eu vou explicar. Não faz sentido a Pepper se demitir, cara. Pelo que vimos dela no filme, a atitude natural da Pepper seria tentar impedir o Tony de se meter em perigo. Quando ela vê que o Tony tá obcecado, ela decide se demitir, tacar o foda-se. Não, cara, não, velho. A Pepper gosta do Tony, ela ia tentar impedir ele, tanto que o Tony lança real. Porra, quando eu tava fazendo merda, você tava do meu lado. Agora que eu criei juízo, você tá pulando fora? Por isso que eu digo que é um defeito consciente. Parece que o roteiro sabe que a Pepper não ia tomar essa atitude. Parece que sabe que ela se demitir não faz sentido. A explicação disso é do próprio protagonista. Mano, o Tony literalmente fala que a Pepper é a única pessoa que ele tem nessa cena aqui. Se a Pepper o abandona, ele vai continuar com o seu plano, porque ele é o Tony Stark. Ela mais do que ninguém devia saber disso. Então sim, pra mim isso aqui é um defeito. Essa cena serve apenas pra mostrar o quão empenhado o Tony tá em destruir as armas e mostrar que ele tá pleno. Porque se você pega essa cena e tira esse drama da Pepper se demitir, o filme continua sendo o mesmo. A Pepper vai pra oficina, o Tony pede pra ela invadir os servidores, dá o pendrive e ela sai. A cena não muda, tá ligado? A Pote de Pimenta vai nas indústrias Stark, entra na sala do Tony e na moral, velho,
Olha a cara da Pepper de quem tá indo aprontar. Tá super discreta, filha. Ninguém vai perceber que você tá indo fazer merda. Ela espeta o pendrive no laptop, descobre o projeto do Obadiah, encontra um vídeo dos Bilulu do Tony e basicamente isso aqui é só pra reforçar a ideia de que o Thanos humano é o vilão do filme. Por que diabos o Obadiah teria esses arquivos tão comprometedores nos servidores das indústrias Stark? Por que ele ia ter esse vídeo aqui, tá ligado? Isso aqui é uma exposição barata. Nisso, o Obadiah entra na sala, metendo um maluco. Ele finge ali que entende o lado da Pepper. Finge que vai dar uma bebida pra ela, só pra dar um bizu no que ela tá fuçando. Engraçado é que ela coloca um protetor de tela do notebook quando o Obadiah vai ver a tela. O Obadiah viu ela mexendo no mouse, mano, olhando a tela e os caralho. Seria muito louco se ele visse o protetor de tela e falasse assim: que você tá fuçando aí, filha da puta? Você não tá olhando pra esse protetor de tela nem fudendo. Mexe esse mouse aí rapidão. Ele fala umas groselhas ali, bem cinicamente. A Pote de Pimenta vê uma brecha e vai embora. É mó tensa essa cena, velho. Parece que o Obadiah vai despirocar a qualquer momento, cê é louco. O Thanos humano vai até o notebook, vê que a mulher tava fazendo merda e vai atrás dela. Nisso, ela encontrou o cônsul e chama ele pra reunião lá com o Tony Stark, mas na verdade ela só tá com o cu na mão. Chamou ele pra meio que ser o seu segurança. Na moral, velho, o Obadiah é um puta vilão maneiro. Mó imponência que o ator dá. O Obadiah sente que vai dar merda e vai até o reator Ark. Tem um monte de TI lá. Lembra que ele convocou um monte de gente lá no carro? Então, o TI fala que não estão conseguindo progredir no projeto, porque a tecnologia simplesmente não existe. Só o Tony Stark que tem, que no caso é o reator Ark do peito dele. O Obadiah fala que tem a porra de um reator gigante na frente dele, que ele só pediu pra fazer menor. O TI fala que é impossível fazer isso, e o Thanos humano pistola, dizendo que o Stark conseguiu construir um mini reator usando só sucata. Aí o TI fala que ele só conseguiu porque ele é o protagonista do filme. O Tony tá lá na casa dele, toca o telefone e ele vai atender. Começa a tocar a Anitta no fundo. O Tony começa a passar mal, igual o Bilulu chefe. É o Thanos humano, pilantrão, derretendo o cérebro do protagonista. Aí, mano, como o Obadiah é o vilão do filme, ele vai precisar dar um discurso vilanesco, né? Ele fala que ficou preocupado porque ninguém mais ia produzir armas fodas pra ele vender. Que por sorte o Tony Stark sobreviveu ao ataque ao comboio e criou mais uma das suas coisas fodas. O Obadiah revela admiração pelo pai do Tony, dizendo que ele ajudou na criação da bomba atômica. Ó, outra exposição barata aí. Obviamente o Tony sabe disso. Temos mais Obadiah sendo vilão só pra gente ficar mais puto com ele. Fala que o reator Ark vai ajudar a criar armas mais foda. Mas mano, na moral, vamos adiantar o processo? É o vilão fazendo discurso vilanesco sem motivo nenhum. O Obadiah fala que tem uma armadura e que vai matar a Pote de Pimenta. A Pepper liga pro Rhodes e tem mais uma exposição aqui. Nossa, Pepper, como assim o Obadiah pagou pra matar o Tony? Puta que pariu, na verdade o filme aqui tá chamando a gente de burro. Isso aí já ficou claro faz uns 20 minutos. Não tem motivo pro Rhodes verbalizar isso aqui. A Pepper fala pro Rhodes ir até a casa do Tony porque ele não tá respondendo o telefone. O Tony tá lá só o pó da rabiola. Ele desce na oficina. Da hora é a sensação horrível que o filme consegue causar na gente nesse momento. Mó desespero e uma sensação de sufocamento foda. E aí temos a genialidade do filme. Aquele presente que a Pepper deu pro Tony vai servir pra salvar a vida dele. Um objeto do passado que ele tinha chamado de lixo. Acaba salvando sua vida. Isso aqui é sensacional, cara. Papo reto. Isso é de uma genialidade ímpar. E a cereja do bolo é o robozinho que no filme todo foi alastrado pelo Stark, ajudando ele a pegar o reator Ark. Fala pra mim se isso não é foda demais. Uma cena simples, mas de uma genialidade que poucos filmes têm. O Thanos humano coloca o reator Ark na Mark I anabolizada e ela liga. O Rhodes chega na casa do Tony, desce na oficina e vê o Tony bichado no chão. O protagonista pergunta da Pepper. O Rhodes fala que ela tá com um monte de segurança indo comer o cu do Obadiah. O Tony vê que vai dar merda. A Pote de Pimenta chega com uma galera pra comer o cu do Obadiah. Ela tenta entrar na sala, mas não consegue. Aí o cônsul bota na porta um aparelhinho que toca uma música do Vitão. A porta não aguenta e explode. O Thanos humano ouve uma música bosta tocando no fundo e liga a Mark I. O Tony tá colocando a armadura pra ir salvar a Pepper. O Rhodes vê tudo isso. Pergunta se precisa de mais alguma coisa. Tony fala que não porque ele foi um inútil no filme e vai embora. Cara, agora que eu parei pra pensar, o que o Rhodes fez de importante nesse filme? Agora faz total sentido a galera não citar o nome dele. Ele vê a Mark II e o filme planta uma sementinha sensacional pro futuro do MCU. É assim
assim que se planta uma semente para futuros filmes, nerdola. Aprendam. Os agentes da SHIELD, que a gente ainda não sabe que são agentes da SHIELD, estão lá atrás do Obadiah. Eles encontram a Mark I, só que a velha, aquela do Tony. Isso aqui é o filme criando tensão na gente. A nova armadura é gigante. Mostrar a Mark I assim de perto das pessoas serve também para deixar a nova mais imponente. Se essa pequena aqui fez um puto estrago no início do filme, imagine a do Obadiah. Nisso, a Ponte de Pimenta ouve alguma coisa. O filme cria tensão e do nada, cachau. Agora é o Monge de Ferro que quer comer o cu da galera. O Tony tá a todo vapor indo pra treta. Ele pergunta pro Jarvis se o reator antigo vai suportar essa armadura. O Jarvis fala pra ele e pra gente que tá assistindo que o aparelho não suporta a nova armadura. Obviamente o Tony Stark sabe disso, então, disposição barata. Isso aqui é só pra criar mais urgência pra batalha final. A Pepper liga pro Tony e fala que o Obadiah tá querendo comer o cu dela. O Tony fica puto porque ele que queria fazer isso. Do nada, o Obadiah sai do chão e temos essa apresentação sensacional do Monge de Ferro. Ele vai matar a Pepper, o Tony aparece do nada e salva a mulher. Os dois caem no meio da Avenida Paulista e começa um quebra-pau do caramba. Explosão pra cá, nego voando pra lá. Aqui não tem muito o que falar. É uma cena de ação de filmes de heróis. O Jarvis fica toda hora dizendo que a energia do traje tá diminuindo. É só pra criar mais urgência pra treta. O Obadiah desce o cacete no Tony. Em determinado momento, os dois saem voando pro céu. A armadura do Tony, por mais que seja mais ágil, ela não tanca a armadura do Obadiah. Muito boa a sensação de coisa pesada que o filme dá com essa armadura. O exército vê no radar que aquela nave voltou. Um mano ali manda enviar um jato, só que o Rhodes impede e fala que isso aí é só um teste. Até que enfim esse puto fez alguma coisa no filme. O Tony e o Thanos humano estão voando pro alto. O filme fica criando tensão nesse momento, com o Jarvis falando toda hora que a energia tá acabando. Sem falar que o Obadiah tá chegando perto. O Oba consegue pegar o Tony e fica se gabando pela armadura dele ser melhor. E aí temos mais um momento genial do roteiro, que é quando eles voltam pro problema do gelo de quando o Tony voou pela primeira vez. Isso aqui é sensacional. A armadura do Tony começa a operar com energia reserva. Isso faz com que ele caia, mas pouse em cima do prédio do reator Ark. Ele liga pra Pote de Pimenta só pra falar pra gente que tá assistindo que tá ficando sem energia e que precisa tirar a armadura. Se ele ficar com a armadura, a energia do reator do peito dele vai acabar e ele vai morrer, porque os estilhaços vão entrar no coração. Bota o selo aí de disposição barata. Nisso, o Obadiah aparece e começa outro quebra-pau. Ou seja, por mais genial que foi a sacada do gelo, ela não serviu pra nada, porque o vilão tá aqui pronto pro segundo round. Se eles tivessem usado o problema do gelo como resolução final pra acabar com a luta mesmo, mano, na minha opinião seria perfeito, mas eles não fazem isso. Enfim, o vilão consegue segurar o herói com as mãos. Detalhe legal é que o Tony pede pro Jarvis desacoplar todas as armas da armadura. Quando a gente tá assistindo em velocidade normal, a gente acaba nem percebendo. Ele desacopla mísseis, repulsores, enfim. Eu acho que é pra não explodir tudo nesse momento ou pra economizar energia. Ele consegue se desvencilhar do vilão e se esconde, liga pra Pepper e fala pra ela sobrecarregar o reator Ark pra explodir o teto. O Tony fala pra ela fritar tudo só quando ele sair do teto. Ele fala isso, mano, 2 vezes de forma bem clara, pra gravar bem na nossa cabeça, porque isso vai dar uma carga dramática maior pro seu sacrifício. O herói ataca o vilão pelas costas, na rataria, e danifica a armadura do Obadiah. Ele pega o herói, o joga pra longe e consegue tirar o capacete do Tony. O Obadiah abre a armadura, depois do Tony danificar a visão dela. A Pepper fica a um botão de explodir tudo. O vilão tenta matar o Tony, mas erra todos os tiros, e o herói acaba ficando pendurado no prédio. Ele erra tudo porque ele tá sem mira agora. O Tony, desesperado, fica gritando pra Pepper fritar geral, e ela fica gritando que o Tony vai morrer, caso você que tá assistindo ainda não tenha entendido isso. Isso aqui é só pra deixar as coisas mais dramáticas, mas não deixa de ser uma explosão barata. Ela aperta e explode tudo. A explosão pega todo mundo. Temos o famoso feixe de luz azul no céu, que era a mega moda lá nos filmes de super-heróis antigos. O Obadiah morre, cai no reator, explode tudo e morre mais ainda. Sei lá, mano, vai que ele não tenha morrido 100%, né? O filme tenta criar um draminha ali com o Tony desacordado e a cena corta. Vemos o Rhodes se pronunciando de novo. Mano, ele não fez nada de útil nesse filme além de pronunciamentos. Ele fala que um protótipo robótico apresentou defeito e explodiu tudo lá no reator Ark. O Tony tá vendo um jornal. Nele, a manchete tá se perguntando quem é o Homem de Ferro.
o agente Coulson chega com um papel escrito as coisas que o Tony precisa falar na entrevista. No papel, o Tony vai falar que estava no iate dele com 50 testemunhas. O Tony fica incomodado porque nos papéis não falam nada sobre o Obadiah. O Coulson fala que vão dizer que o Oba estava de férias e que o avião dele acabou caindo. O Tony fala que ninguém vai acreditar que o Homem de Ferro é o guarda-costas dele. O Coulson pega e fala assim, confia, e o Tony confia. Tudo isso é uma mega exposição barata, nerdola. É só o roteiro encerrando o filme. E na moral, não é defeito não, mas que é uma mega exposição, isso é. A Pepper vai agradecer o Coulson pela ajuda. O agente fala que eles vão estar sempre próximos e cita o nome da SHIELD pela primeira vez no MCU. Na época, eu não fazia ideia que caralhas era a SHIELD, mas eu imagino o nerdola que manjava de quadrinhos ouvindo isso aqui pela primeira vez. Cara, cê é louco, o mano deve ter pirado. É assim que se planta sementinhas, mano. Que filme foda. O Tony e a Pepper ficam brincando ali. Ele acaba dando em cima dela. Lembra da noite que os dois dançaram juntos. E a química desses dois vai crescendo. Cara, é sensacional. O Senhor Inútil chama o Tony pra se pronunciar. O Tony começa o discurso, mas a repórter jiu-jiteira interrompe ele, falando que a versão que ele tá contando é mó caô. O Tony tenta dar uma patada nela, falando que uma coisa é questionar os fatos e outra coisa é acusar ele de ser um herói. A repórter jiu-jiteira fala que ele deve ter acabado de tomar um mata-leão porque em nenhum momento ela falou que o Tony Stark é um herói. Ele começa a se enrolar todo e o Senhor Inútil pede para ele voltar as falinhas do papel. E aí temos um dos encerramentos mais sensacionais de todos os filmes. De todos os filmes no geral, mano. Não só de super-heróis. Que é simplesmente o Tony Stark sendo o Tony Stark. Tacando o foda-se pra versão oficial e assumindo que ele é a porra do Homem de Ferro. Para. Isso aqui é genial, mano. Por tudo que vimos no filme, ele assumir que é o Homem de Ferro no final faz total sentido com o personagem. Que identidade secreta os cambal, mano. Eu sou a porra do Homem de Ferro porque eu sou foda e pronto. O encerramento desse filme com esse rockzão torando no fundo é primoroso. Não tem palavras pra descrever o carinho que eu tenho por esse filme, papo reto. É tão bom isso aqui, é de um bom gosto tão acima da média que pode ser o ano que for, cara. Eu vou dar um sorrisinho de canto toda vez que eu ver o Tony Stark tacar o foda-se e falar que é o Homem de Ferro. Ai, que coisa boa, mano. Bora pro veredito então? Bora? Opa, antes disso nós temos a cena pós-créditos, a primeira cena pós-créditos do UCM. Temos o Tony Stark voltando pra casa e encontrando alguém, dizendo que ele não é o único super-herói do mundo. Esse cara se revela ser o fodendo Nick Fury e revela sobre a iniciativa Vingadores. Cara, imagine só o nerdola raiz vendo isso aqui. Só imagine o tamanho do surto que esse cara teve vendo essa cena. Essa cena pós-créditos é uma das, se não a cena pós-créditos mais importante da história. Da história, mano. Não da história dos filmes de heróis. Da história do cinema. Agora sim, bora pro veredito? Homem de Ferro de 2008 tinha uma missão muito complicada. Uma coisa é você fazer um filme do Homem-Aranha, do Batman, dos X-Men, do Superman, heróis que eram muito conhecidos do público geral. Querendo ou não, esses heróis iriam atrair o público só pelo seu nome. Não importa se o filme era bom, a galera ia no cinema. Ainda mais que super-heróis estavam em alta em 2008. Homem-Aranha 3 tinha acabado de ser lançado. O Batman do Nolan também tava lá. Então filmes de super-heróis já eram blockbusters. Só que outra coisa é você pegar pra fazer um filme de um super-herói que pouca gente conhece. Hoje o Homem de Ferro meio que virou o símbolo da Marvel. Mas acredite, cara, em 2008 quase ninguém conhecia o herói. Ainda mais eu com meus 12 anos, mano. Eu sabia porra nenhuma de Tony Stark, SHIELD, cê é louco. Tanto que até antes do Tony construir a Mark I, eu tava achando que não era um filme de herói. Eu fui no cinema sabendo que o herói era um homem de lata, só isso. Mas aí o filme começa a falar de arma, de ataques bilolistas, de um cara rico. Eu juro que eu pensei, ué, mas isso aqui não era um filme de herói? Pra você ver como o Tony Stark não era conhecido
conhecido do público geral. Homem de Ferro de 2008 não só transformou esse super-herói em uma febre mundial, como fez com que a Marvel colocasse o seu plano em ação da forma mais vitoriosa possível. Era um puta plano ousado, e esse filme foi o melhor start que a Marvel poderia querer. O Downey Jr. caiu como uma luva nesse personagem. É impossível você pensar em outro ator vivendo o Tony Stark. Falando em Tony Stark, que personagem, meus senhores, que personagem foda. O filme desconstrói tanto a imagem desse cara, que se achava a última bolacha do pacote, joga ele tanto na merda, que assim que ele tem a virada na chave, se torna impossível você torcer contra ele. Pode falar o que for, mano, mas é impossível você encontrar alguém que diga que esse personagem é ruim. Se disser que o Tony Stark é um personagem ruim, é birra. A jornada dele conhecendo humildade e altruísmo, só um roteiro bem feito poderia entregar. Sabe o que é mais foda? É que não foi preciso o personagem cair pra gente gostar dele. A gente já gosta dele ainda enquanto ele era um filho da puta. Isso aqui não é pra qualquer filme, velho. O cara tava lá, sendo um puta irresponsável no filme, mas a gente tá gritando, caralho, mano, esse cara é foda. A Pepper Potts é o que o Tony tem de mais próximo de uma família. Ela cuida do Tony Stark, ela conhece ele mais do que ele mesmo se conhece. O carinho que ela tem por ele passa o de um funcionário com seu chefe, passa a amizade, é algo mais sentimental, mais profundo, e a gente vê isso durante o filme. Ela fica nervosa perto dele, ela faz coisas que nenhuma outra pessoa faria por alguém, mas é algo natural e não é uma mocinha indefesa. A química dos dois é sensacional. O Tony tem um carinho grande por ela, um carinho grande mesmo. É a única pessoa que ele faz questão de deixar feliz. Porra, ele não tá nem aí pro Rhodes, mano. O Tony Stark deixa o amigo esperando por 3 horas no sol. O Tony não tá nem aí pro Obadiah. Mas quando ele lembra do aniversário da Pepper, meu irmão, a felicidade tá estampada na cara do Tony Stark quando ele vê que a Pepper ficou feliz em comprar um presente pra ela mesma com o dinheiro dele. Isso aqui é muito simbólico. As brincadeiras, as trocas de olhares, é tudo muito natural. Você acredita nesses dois aqui e isso é o mais importante. O Obadiah é um vilão da hora, mano. Em certos momentos bem cafona e clichê, fazendo discursos vilanescos e tudo. Mas enquanto ele ainda não foi revelado no filme, ele convence muito. O momento em que ele se revela como vilão é bem construído. Pro marinheiro de primeira viagem, deve ter sido um puta plot twist legal. Agora o Rhodes, bem, o porquê que esse cara tá no filme? Tipo, o personagem é legal, ele é amigo do Stark, uma figura mais séria e tal, mas papo reto, qual a função narrativa dele no filme? Ele não fez nada, mano. Ele faz pronunciamentos, ele recusa ajudar o Tony no projeto do Homem de Ferro. Na cena dos caças, ele é inútil. Os caras chamam ele pra saber se ele reconhece aquela aeronave não identificada. Ele liga pro Tony, descobre que o Tony é a aeronave, mas não consegue parar o ataque. O próprio Tony Stark tem que lidar com os caças sozinho. Depois ele vai na casa do Tony, depois do Obadiah tentar matá-lo, mas quando chega lá, o herói já tá bem. Ou seja, o que ele fez no filme que justifique ele tá aqui? Na minha opinião, ele só tá aqui pra passar a visão dos militares sobre a história. Ele é a personificação do exército americano. Então, se o filme quer mudar para um núcleo do exército, o Rhodes vai estar lá, fazendo porra nenhuma, mas vai estar lá para verbalizar as coisas pra gente que tá assistindo. Pra você ter noção, esse cara é tão inútil no filme que nem no carro blindado dele o Tony tá lá naquele comboio que é atacado. O helicóptero encontra o Tony no deserto e é o Rhodes que tá no helicóptero, mas foda-se, poderia ser qualquer outro soldado. Ele basicamente faz pronunciamentos, ele não tem função no filme, cara. Na moral, até a repórter jiu-jiteira tem mais função narrativa que o Rhodes. Ela, no início do filme, vai representar o lado irresponsável e mulherengo do Tony. Ela vai mostrar pro Tony Stark as fotos das armas dele lá em Gulmira. Ela que vai botar o Tony Stark na parede nesse discurso final. A repórter jiu-jiteira tem mais função que a porra do Rhodes. Acho que ele só tá no filme pra esse momento aqui, pra plantar essa sementinha do máquina de combate pro próximo filme. Eu acho que os Bilulu fazem bem a parte de vilões genéricos, superficiais, que na verdade não são o real vilão. A trilha sonora, mano, cê é louco, que
coisa maravilhosa. Você ouve qualquer rockzão e você já tem o Tony Stark na mente. O personagem ficou eternizado com muitas músicas. É impossível você ouvir alguns rocks e não lembrar do Homem de Ferro. Pra mim, onde o filme se destaca é o roteiro. Que coisa bem escrita. Os diálogos, a construção do personagem. Porra, olha essa cena do presente da Pepper, cara. Isso aqui é coisa de gênio. Ele dá um propósito até pras cores da armadura do Homem de Ferro. Vai se fuder. Os efeitos especiais desse filme funcionam até hoje. Não adianta, nerdola. Efeito prático sempre vai ser melhor que CGI. Sempre. Você pega esse filme e ele consegue ser mais convincente em CGI que Homem-Aranha No Way Home. Fala pra mim como isso? No Way Home é de 2021 e esse filme é de 2008. Defeitos? Pô, agora eu vou ter que me esforçar pra citar algum. Pra mim, o Rhodes é um grande defeito do filme. Nerdola, seguinte, todo personagem de uma obra tem que ter uma função narrativa. Todo. Se você vai escrever uma história e vai criar um personagem, esse personagem ele vai ter que ser importante em algum momento da história, porque senão ele se torna um personagem sem sentido. Ele não tem o que fazer, não tem motivo pra estar na história. Se ele não tiver propósito, o personagem que você tá criando tem uma grande chance de ser chato. O Rhodes, pra mim, não tem o porquê tá no filme, porque ele não faz nada de importante. Tudo que ele faz poderia ser feito por qualquer outro personagem. Fala pra mim qual outro personagem poderia fazer as funções da Pepper nesse filme? Nenhum. Qual outro personagem poderia fazer as funções do Obadiah? Nenhum. As funções do Agente Coulson? Nenhum. Agora qualquer outro personagem genérico poderia fazer as funções do Rhodes. Ele basicamente faz pronunciamentos no filme que poderia ser feito por qualquer militar genérico. Faz comentários em cenas que envolvem exército que poderia ser feito por qualquer outro militar genérico. Entrega um prêmio pro Tony que poderia ser feito por qualquer outro personagem genérico. Nem pra salvar o Tony esse cara serviu. Ele só é útil nessa cena que o exército volta a detectar o Homem de Ferro e ele impede a aeronáutica de enviar caças. Mas se essa cena nem existisse, mano, não ia ter diferença nenhuma pro filme. Essa cena aqui da Pepper se demitindo também é zoada pra mim, como eu já comentei nesse momento. De resto, cara, eu não vejo erros grotescos. Comenta aí se você lembra de algum. Homem de Ferro de 2008 é um start primoroso do MCU. É um filme tão bom que explica o porquê a gente gosta tanto de filmes de super-heróis. Não tem como dizer que esse filme é ruim, cara. Mano, isso é impossível. Não tem como você dizer que ele é mediano. Isso também é impossível. A discussão é se ele é muito bom ou excepcional. Eu fico com excepcional. Obviamente tem erros, mas para um início de universo cinematográfico, cê é louco, isso aqui é maravilhoso. Homem de Ferro vai ficar sempre guardado na minha memória. Eu tenho um carinho enorme por esse filme. Eu assisti ele no cinema aos 12 anos, com duas pessoas que eu amo muito. No caso, meu pai e o meu irmão. Eu só tenho memória afetiva por ele. E é um caso daqueles filmes que quanto mais eu assisto, melhor ele fica. Está dado o início ao cena por cena do MCU aqui no canal. Eu espero que vocês se divirtam com os vídeos, assim como eu me divirto fazendo eles para vocês. Um beijo no coração de todos e até a próxima.